Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Nós ouvimos aqui o nosso Israel, há 15 dias atrás, dizer que um amigo dele havia dito que não havia razão para vir ao centro espírita, porque ele era um bom pai, um bom esposo, um bom filho, um bom amigo, um bom trabalhador e honesto. Então, não precisava vir ao centro. Eu já estava com essa palestra engatilhada, conforme eu disse para vocês naquele dia. Porque eu vim para o centro pensando das vantagens de se vir ao centro. E ele aqui me falou daquela forma e eu fiquei mais ligado ainda no assunto. E me dei conta que, mesmo que essa criatura sendo boa em tudo, ainda não era justificativa para não vir ao centro. Agora, se Jesus disse que ele não era bom, bom era o pai, imagina a gente querer ter esse rótulo de bom pai, bom filho, bom marido, bom amigo, bom... Será que nós somos tão bons assim, a ponto de não ter que vir ao centro? Eu acho que não. Pelo contrário, eu acho que nós devemos ir ao centro sempre, por várias razões que nós vamos tentar colocar aqui para vocês. A primeira vantagem é de quebrar a rotina. A gente vive uma rotina muito grande. Sai de casa, vai para o trabalho, volta, almoça, volta para o trabalho, vem, janta, vê televisão e dorme. Há aqueles que ainda vão para a academia, aqueles que ainda saem, tudo bem, quebram a rotina. Ótimo, porque a rotina, ela deixa a pessoa muito mal psicologicamente. A repetição, a fixação mental, aquilo que nós fazemos somente na repetição, acaba exaurindo psicologicamente a criatura. Então é muito importante a diversificação. E aqui eu quero colocar que vir ao centro é uma quebra da rotina. A gente chega aqui, começa a conviver com os irmãos de ideal espírita, já abraçando, conversando, sorrindo. Eu entendo que é um privilégio vir aqui e contactar com criaturas fraternas, principalmente comungando com o mesmo ideal, que depois nós iremos falar um pouquinho sobre esse ideal. Ouvir o coral, João Paulo já falou, que bênção poder ouvir esse coral toda terça-feira. Eu que faço palestra aí fora, quando o coral se dispõe a ir fazer uma apresentação na casa espírita, eles me falam aquilo com uma alegria tão grande. Aguinaldo, coral lá do centro, vem aqui tal dia, que bênção. Eu fico pensando, eles estão tão felizes porque o coral vai lá um dia de vez em quando. E aqui nós temos o coral toda terça-feira. De domingo também. Porque a música, ela inebria. A música, ela prepara o ambiente. A música melhora o campo vibratório da nossa casa. Além do que, a música é algo que já está intrinsecamente postado dentro dos nossos espíritos. Nós já viemos do mundo espiritual, já sabemos da beleza que a música é do lado de lá. E quando a gente ouve uma música diferente, há alguma coisa que mexe dentro da nossa alma. Então, vir aqui na terça-feira e ouvir o coral é um privilégio. Energização. A gente passa a semana inteira trabalhando, desgasta física, psicológica e espiritualmente. Nós nos cansamos. O nosso cérebro, quando funciona muito, ele consome cerca de 20% da nossa energia, do nosso corpo, só o cérebro, pequenininho. Ele sozinho, consome 20% da nossa energia orgânica. Quando nós pensamos muito, ele vai consumir muito mais energia ainda.
E, portanto, ele retira a energia do nosso corpo. Por isso é que na sexta-feira nós já dizemos, estou tão cansado. Cansado sim, porque a nossa energia mental foi exaurida, o nosso cérebro teve que tirar a energia do nosso corpo, e o nosso corpo se desgastou por consequência. Então, voltar à casa espírita é uma oportunidade maravilhosa de refazer essa energia. Interessante dizer que quando a gente vai num determinado local em que as pessoas estão fumando, nós chegamos para alguém e essa criatura vai nos abordar perguntando, mas você fuma? Não, lógico que não. Mas você está cheirando cigarro, você fuma sim. Não, eu não fumo. Mas como? Eu me lembrei. Eu entrei num ambiente onde as pessoas estavam fumando e eu saí de lá, entre aspas, contaminado pela fumaça do cigarro, tanto é que eu estou cheirando essa fumaça do cigarro. Então a mesma coisa acontece aqui no centro. Quando nós entramos aqui no centro, mesmo que a gente não queira, nós já vamos ser contagiados por esta vibração que os espíritos criaram desde o amanhecer para nos envolver perispiriticamente. Portanto, essa vibração vai adentrar o nosso perispírito e depois vai passar para a nossa matéria, para o nosso corpo físico. Então, só de vir ao centro, adentrar ao centro e ir para casa, já levamos uma energia especialíssima criada pelos benfeitores. A palestra sempre procura esclarecer. Ela é muito importante para esclarecer as nossas mentes. Quanto mais a gente escuta, mais a gente aprende. E por mais que nós achemos que nós estamos sabendo tudo, ainda falta muito. Porque, mesmo que uma palestra seja a respeito de um determinado assunto, se na palestra passada foi o mesmo assunto, podemos ter certeza que o palestrante vai falar de uma forma bem diferente. Eu lembro de uma pessoa que me disse assim, Aguinaldo, eu frequentei o centro durante muitos anos e nunca pude aceitar a reencarnação. A reencarnação para mim era uma coisa, um espinho na minha garganta. Até que um dia, um palestrante chegou lá e falou sobre a reencarnação de uma forma que eu passei a aceitá-la. A partir deste dia, eu passei a aceitar a reencarnação. Logicamente que nós podemos aqui colocar dois fatores importantes. Primeiro, que o palestrante conseguiu abordar o assunto de uma forma efetiva para aquela criatura. E aquela criatura também estava amadurecendo o seu espírito, a sua mente, para absorver aquela mensagem naquela data aprazada. Porque muitas das vezes nós ouvimos um assunto, mas não estamos preparados. É necessário que nós ouçamo-lo várias vezes, para esse assunto um dia encontrar ressonância nas nossas mentes. Então, ouvir a palestra é sempre bom para despertar a nossa consciência, despertar o nosso sentimento e fazer com que mudemos os nossos comportamentos. Aqui nós também oferecemos o estudo, porque o estudo é muito importante. O Kardec fez referência a esse assunto em obras póstumas, quando ele disse o seguinte: quando éramos gregários, quando muito antes ainda nós éramos homens primitivos, nós vivíamos muito pensando apenas em atender às nossas necessidades vigentes. Depois, pela luta constante e querendo arrebanhar mais criaturas para serem solidárias à nossa proposta de defesa frente aos fatores agressores, nós começamos a dividir um espaço e sermos solidários. Só bem mais tarde é que o homem foi ter ciência da importância da fraternidade. Nós hoje, pelo menos dentro da doutrina espírita, nós enfatizamos tanto a fraternidade. Nós somos irmãos,
filhos do mesmo Pai. Portanto, não havendo espaço para esse preconceito absurdo que ainda existe na casta, na sociedade humana. Nós somos irmãos, filhos de Deus, ponto final. Não depende de credo, de religião, de filosofia, de casta social, de nacionalidade, não depende de cor, de raça, não depende de nada, nós somos irmãos. E o Kardec enfatizou muito bem isso. Quando nós temos esse conhecimento e essa consciência da fraternidade e passamos a vivê-la, nós passamos a ter outro sentido de igualdade. É aí que nós vamos trabalhar dentro de nós a potencialidade que já existe dentro de nós para nos igualarmos, procurarmos nos tratarmos igualmente. Aquela pessoa mais rica vai ter a noção de que é muito importante que ela ajude a pessoa mais pobre. A pessoa mais inteligente vai auxiliar a pessoa mais obtusa. Aquela pessoa mais poderosa vai ajudar aquela pessoa marginalizada ao ostracismo. E assim vai fazendo com que a criatura busque a hegemonia, a igualdade. E a fraternidade mais a igualdade vai fazer com que o homem tenha o verdadeiro sentido da liberdade. Porque nós só seremos livres da nossa própria consciência que nos cobra. Nós seremos livres das absurdidades criadas pela nossa ignorância o dia que nós nos sentimos verdadeiramente fraternos, nos sentimos iguais. E aí então teremos a liberdade de consciência, onde nós não teremos mais aquele receio de ficarmos olhando de lado para verificar quem pode estar nos agredindo, nos roubando, nos matando ou nos proporcionando uma situação negativa. Nós vamos entender que já somos fraternos, que já somos iguais, pelo menos nesse espírito de igualdade perante o Criador, iremos trabalhar nesse sentido, não tendo mais o receio. É o que a Terra está predestinada. Futuramente nós teremos essa consciência e viveremos num clima de extrema harmonia. Portanto, vir ao centro, nós ofertamos oportunidade do estudo. É aqui que nós vamos falar do Clube do Livro. Às vezes a pessoa pensa, o Clube do Livro visa vender livro e aurir condições para atender as necessidades da casa. Negativo. O Clube do Livro, no preço em que ele é colocado aqui, não dá lucro. Ele é apenas para motivar e incentivar as pessoas a lerem, por um preço extremamente módico. E ademais, logicamente, esse dinheiro é revertido para o próprio Clube do Livro, que vai cada vez mais dinamizar esse clube para estar atendendo mais criaturas, com mais livros, com mais qualidade. Então é fundamental que as pessoas agreguem-se ao Clube do Livro para estar motivando o estudo cada vez mais, melhorando o nível de consciência. Biblioteca. Às vezes a pessoa não tem condição de entrar para o Clube do Livro, não tem condição de comprar livros, por isso nós temos nossa biblioteca. De gracinha, em que a pessoa pode ir lá, pegar o livro, levar para casa, e se trouxer no dia certinho, conforme já está programado, ainda vai ganhar um cupomzinho para concorrer a um sorteio de um livro, ou de um DVD, ou qualquer outro brinde, para incentivar a pessoa a continuar lendo e trazer o livro na época certa. Livraria. Logicamente que a gente quer ter os livros para consulta em casa, então tem que comprar. A livraria sempre coloca um preço muito bom para a pessoa poder comprar o livro, levar para casa e fazer a sua própria biblioteca. Eu tenho uma biblioteca imensa, e não é porque eu quero os livros para mim, é que os livros que eu deixo lá são para as minhas consultas, para as minhas palestras. Aqueles livros repetidos, logicamente, eu vou passar para frente. Mas é para consulta. E quem quer ter livros para consulta, vai adquirir através da livraria. Mas importante entender que nós precisamos ler, consultar os livros. Porque só as palestras eu considero muito pouco, uma vez que nós temos muito tempo ocioso em casa, que pode ser aplicado para a leitura.
Os seminários, nós trazemos pessoas diferenciadas de diferentes lugares para falar de diferentes assuntos. E nós sempre fazemos esse seminário nos sábados à tarde. Às vezes a pessoa pode dizer assim, mas sábado à tarde? Mas lógico, esse seminário carece de um pouco mais de horas, a noite se alonga muito, então reservamos no sábado à tarde. Mas quem quer aprender, quem quer investir na sua própria alma, no seu próprio espírito, no enriquecimento da sua bagagem mental, precisa dar algo mais, fazer alguma coisa que o Israel colocou aqui, fazer a diferença. Então vir ao sábado não é um sofrimento, é uma bênção, porque vai sair daqui com a mente enriquecida de informações fantásticas, como nos trouxe aqui o Haroldo Dutra, falando sobre vários assuntos, que é um estudiosíssimo do Evangelho e da doutrina. É um privilégio nós ouvirmos um orador dessa jaez. Então, nada mais importante do que vir ao centro participar de um seminário para enriquecer as nossas almas. O culto do Evangelho no lar. Sempre que nós falamos de aprendizado de doutrina e Evangelho, nós temos que enfatizar o culto do Evangelho no lar. Porque quando a gente estuda o Evangelho sistematicamente em casa, nós vamos aprendendo, nós vamos colocando na pauta do nosso raciocínio e vamos começando a mudar o comportamento. Hoje uma moça foi no meu consultório e eu tenho tentado muito ajudar essa criatura. E ela sempre fala para mim, Aguinaldo, minha vida não tem mais jeito. E eu disse, lógico que tem. Eu não acredito. Falei, lógico que tem. Comece a frequentar a casa espírita. Comece a estudar a doutrina espírita. Comece a estudar o Evangelho de Jesus. Começa a entender que o psicólogo divino chama-se Jesus, o Cristo de Deus. E não tem outra saída para nós a não ser conhecê-lo e vivenciá-lo. Então comece a estudá-lo. Ela disse, mas eu não acredito muito nisso. Bom, você pode até não acreditar. Mas se você der um tempinho para mim, continuando vindo aqui, eu tenho certeza que um dia eu vou fazer sua cabeça para você entender que Jesus é o nosso caminho. E tem que conhecê-lo. E para conhecê-lo tem que estudá-lo. A proposta divina é fantástica. É para que nós vivamos bem. Muito bem. E quando a pessoa não acredita mais em si, não acredita na vida, logicamente está muito distante do Evangelho. Então tem que estudar o Evangelho. E quando a pessoa não consegue estudar sozinha, vamos estudar o Evangelho dentro de casa com os nossos companheiros, através do culto do Evangelho. A bem da verdade, poucos são os espíritos que fazem culto do Evangelho no lar. Infelizmente. Ainda tem muitos lares que não fazem o culto do Evangelho no lar. E tenho a certeza que é porque não sabem ainda do valor do culto do Evangelho. Porque se soubessem, estaria fazendo. Quem faz o culto do Evangelho no lar, cria-se uma tela eletromagnética em volta, vibratória, essa tela, e impede que os espíritos inferiores adentrem o nosso lar. E quase sempre as grandes desavenças, os dissídios, as brigas, as conturbações são criadas pelos espíritos inferiores, que têm acesso amplo ao nosso lar. Quando faz-se o culto de uma maneira sistemática, a espiritualidade cria uma proteção vibratória, impedindo que essas entidades adentrem ao nosso lar. E se o culto for muito bem conduzido, protege até a casa dos nossos vizinhos. Só que as pessoas continuam brigando dentro de casa, numa desavença total, rompendo seus lares, se agredindo mutuamente, mal sabendo que é fruto da interferência das trevas, muitas das vezes. Então, se nós entendêssemos isso apenas, já seria o suficiente para nós criarmos o culto do Evangelho no nosso lar, sistematicamente, uma vez por semana. Nós temos um grupo aqui, que é responsável por iniciar o culto no lar de quem quer aproveitar essa oportunidade. Mas, diz o Chico, que o conhecimento enriquece a nossa mente. Porque para enriquecer a nossa alma é preciso de trabalho. Principalmente o trabalho no bem.
Estudar é ótimo, vai despertar a nossa consciência, mas fundamental é que trabalhemos. O trabalho traz benefícios homéricos, fantásticos, como por exemplo ocupar a nossa mente quando ela está fixada via de regra em coisas negativas. O trabalho nos absorve e nós já diversificamos a nossa mente, facilitando inclusive a fluência da energia através do nosso espírito. Quando a gente tem uma fixação mental, criamos oportunidade para que as trevas trabalhem nessa fixação e façam uma indução obsessiva, criando problemas gravíssimos para nós. Então o trabalho é fantástico. E principalmente o trabalho voluntário. Aqui no centro, André Luiz disse assim: toda casa espírita precisa criar frente de trabalho para os frequentadores. Uma vez que o Chico disse que conhecer a doutrina enriquece a nossa mente. Mas para enriquecer a nossa alma é importante o trabalho. Então nós precisamos trabalhar. E nós criamos algumas frentes de trabalho para favorecer o trabalho das criaturas que aqui se aportam. Evangelizar crianças, nós já falamos aqui de outra vez, numa outra oportunidade, o quanto é importante cuidar das nossas crianças. Trabalhar as suas mentes em idade bem precoce, formando muito cedo as suas respectivas personalidades. Quantas vezes nós estamos pleiteando pessoas para nos ajudarem na evangelização das nossas crianças? Passes. O trabalho de cura aqui no centro, dentre várias frentes que nós podemos citar, que são responsáveis pela cura, desde um abraço, um convite para abrir a nossa vibração, desde uma orientação, um ouvido às lamúrias, milhões de oportunidades para que possamos ajudar a pessoa a se curar. Mas o trabalho de passe talvez seja aquele que mais conduz a energia diretamente para as áreas de falência do nosso corpo e de nosso perispírito. O trabalho de passe é um trabalho maravilhoso, é um trabalho voluntário e que as pessoas podem realizar quando estão preparadas, através do conhecimento do passe, estão preparadas para transmitirem passe, para fazerem o trabalho de cura. E eu outro dia estava conversando com um amigo dizendo, o dia que nós entendemos que nós todos podemos curar, nós vamos começar a fazer alguma coisa nesse sentido. Quantas mães que podem curar os seus próprios filhos, impondo as suas mãos, orando com muito amor e com a vontade de curar aquelas crianças. As pessoas não acreditam nisso. Eu preciso levar meu filho lá no centro para tomar passe, ou para tomar uma água fluidificada. Olha, nós podemos fazer passes dentro da nossa própria casa para os nossos filhos, ou outro parente, ou outra criatura que esteja doente. Basta que nós estejamos preparados para isso, com o coração aberto, com o sentimento voltado para atender aquela criatura, com a vontade de curar, impor as nossas mãos. Nós podemos curar. André Luiz colocou isso de uma maneira muito clara no livro Obreiros da Vida Eterna, quando ele disse assim, se os médicos orassem. Eu fico pensando se o médico realmente quisesse transmitir um passe. É que a vergonha não deixa, né? Mas se o médico transmitisse um passe mesmo, eu tenho certeza que ele já faria quase que a metade da cura do paciente. Mas a criatura nem acredita nisso. Perde a oportunidade. O enfermeiro, se ele vai fazer um curativo, se ele vai visitar o paciente, coloca a mão e deseja curar aquela criatura, apenas com a postação da sua mão sobre aquela criatura, ele já estaria atuando para curar o paciente. E a pessoa ainda não entendeu, não valorizou o passe, a magnetização, que lá atrás, Hahnemann e tantos outros estudiosos colocaram com muita propriedade para nós. Trabalho mediúnico é o trabalho voluntário que nós podemos desempenhar dentro da casa espírita. A pessoa já disse assim, eu tenho mediunidade, mas não quero mexer com isso. Dá muito sofrimento, dá muito trabalho. Olha,
mediunidade é um dom. Feliz daquele que tem esse dom bastante aflorado, o mediunato. Porque o mediunismo todos nós temos. Agora, o mediunato é uma mediunidade mais, vamos dizer assim, estuante. Feliz do médium que tem o mediunato, que possa exercitá-lo. Eu estava lá no Chico um dia, e chegou uma menininha de 16 anos. Estava eu e Jerônimo Mendonça. E aquela menininha chegou para o Chico e falou assim: Chico, eu tenho mediunidade. O que você tem para me falar? Aí o Chico olhou para ela e falou assim: minha filha, mediunidade é pá para trabalhar. Lógico, é uma pá para trabalhar. É um dom que nós podemos desenvolver, aprimorar, educar. Mas a pessoa parece até que tem medo de trabalhar mediunicamente. Um dia que a humanidade souber que futuramente a mediunidade será a tônica da nossa vida, estará investindo alto na mediunidade. Monitorização de estudos. A pessoa chega aqui estudando, depois adquire uma bagagem, vai ser um monitor. Que bom! Como é importante a gente estar estudando a doutrina espírita. Como é importante a gente estar ensinando a doutrina espírita. Emmanuel diz que a maior caridade que se presta ao espiritismo é a sua divulgação. Então, quando nós estamos estudando a doutrina, ensinando a doutrina, nós estamos divulgando a doutrina. Então, às vezes a pessoa não tem nem essa noção de que ela pode ser monitora. Mas quando se estuda, leva a sério, se dedica, pode se transformar num monitor. Estaria sendo um grande instrumento da espiritualidade na divulgação da doutrina dentro da casa espírita. Assistência social. Eu acho que a casa espírita precisa ajudar as pessoas necessitadas. Eu acho que nenhuma... Aliás, isso não é para a casa espírita. Eu digo que todas as instituições deveriam estar com as suas mentes voltadas para a assistência social. Porque nós temos muito para dar. E nós precisamos trabalhar principalmente o nosso lado egoístico. Abrir mão daquilo que nós temos em mão cheia. E legar àqueles que não têm quase nada. Por isso, o nosso trabalho de assistência aqui no centro tem várias frentes dentro da própria assistência, convidando as criaturas nas suas aptidões. Por exemplo, nós vamos lá no SEASA buscar alimento toda madrugada. É cedo, 5 horas da manhã, talvez um pouquinho antes. A Rosana, aquela moça que fez a última palestra, ela vai com o marido dela para o SEASA buscar os legumes para nós, a distribuirmos aqui no sábado de manhã. É fácil? Não, não é. Mas é sábado, todo sábado, dia de Natal, dia de ano, está ela, Rosana e o Alfredo, seu marido, lá no SEASA buscando os alimentos. Chuva, frio, pouco importa. Isso eles já fazem há cerca de mais ou menos 10 anos. Um outro trabalho, doação. Nós recebemos as doações, e essas doações precisam ser trabalhadas. Às vezes, roupas que devem ser lavadas, costuradas, selecionadas para serem distribuídas. E isso é feito em cima de pessoas que se dispõem a fazer esse trabalho. Logicamente, um trabalho riquíssimo, fantástico, sem o que seria impossível nós estarmos distribuindo aquilo que nós recebemos. Então, o trabalho dentro da doação é um trabalho maravilhoso, feito por algumas irmãs que vêm aqui e passam o dia inteiro fazendo essa seleção. E eu fico com pena das pessoas que estão em casa chorando, depressivos, sem ter o que fazer, lastimando, reclamando da vida, quando poderiam estar aqui trabalhando com essas pessoas carismáticas, alegres, felizes, fazendo esse trabalho maravilhoso dentro da doação. Mas preferem ficar em casa, assistindo televisão, dormindo durante o dia, a virem para cá fazer esse trabalho na doação. A rouparia, logicamente, é um prolongamento distribuindo essas roupas que lá chegam. Mas são pessoas que vêm para cá, selecionar as roupas, colocar de acordo com a idade, colocar em saquinhos plásticos, colocar tudo adredemente preparado para serem distribuídas nos conformes do programa da assistência social. Quem gosta de costurar? Ah, que beleza!
os enxovais que nós distribuímos para crianças recém-nascidas. Quantas coisas estão sendo feitas pelas nossas costureiras? Quem tem aptidão para costura ou para lidar com roupa de criança é uma boa pedida. Confecção de cestas. As cestas que nós distribuímos, em torno de 70 cestas, são confeccionadas aqui na quinta-feira à tarde. Sempre pessoas em pequeno número estão realizando esse trabalho, que certamente em poucas pessoas é um trabalho exaustivo. A feirinha, distribuição dos legumes. Quase todas as pessoas que chegam no trabalho de assistência começam pela feirinha. Cada um fica numa cesta distribuindo um legume. Ou é uma beterraba, ou é um tomate e assim por diante. Então, a partir da feirinha, depois vão se dando conta do trabalho e vão sendo diversificadas nas mais diferentes e respectivas atividades aqui do trabalho de assistência. Corte de cabelo. Tem uma amiga nossa que ela já há mais de 10 anos corta o cabelo todo sábado dos nossos assistidos. E agora, o meu cabeleireiro, conversando com ele, eu disse para ele desse trabalho que nós fazemos, uma vez que ele manifestou desejo de fazer alguma coisa, porque na casa religiosa que ele frequenta, não tem trabalho de assistência. E ele disse assim: Aguinaldo, eu gostaria tanto de fazer, pois então vamos lá para a nossa. E ele esteve aqui sábado, agora vai trazer uma cadeira, vai colocar aqui no nosso salão e vai começar a cortar cabelo também. Que ótimo! É o que ele sabe fazer. Cabeleireiro nada mais justo do que cortar o cabelo. Porque nós temos cerca de... Agora até que está diminuindo o número de assistidos. Porque nós estamos profissionalizando, nós estamos direcionando para o trabalho, as pessoas estão tendo consciência e estão diminuindo as pessoas que vêm aqui. Mas já tivemos oportunidade de assistir cerca de 500 pessoas aqui no sábado. Agora já caiu bastante, já está em torno de 250 pessoas a 300 pessoas. Mas continua ainda precisando cortar cabelo. Então, vem aqui, os nossos cabeleireiros estão cortando os seus cabelos. A farmácia, tem um senhor, eu não vou citar nome porque são tantas criaturas aqui que fazem esse trabalho, mas um senhor que trabalha na farmácia, ele separa todos os remédios, vê se está vencido o remédio, entrega os remédios que não usamos lá no IELAR, ele seleciona, coloca em lugar certinho, faz um trabalho maravilhoso, é aposentado e ele está aqui fazendo esse trabalho. Tenho certeza que é extremamente gratificante para ele estar contribuindo com esse trabalho que fazemos aqui na farmácia. Porque não tem como pegar um remédio no meio de tantos remédios que recebemos, já doar para a pessoa. Ele seleciona anti-inflamatório, analgésico, remédio para estômago, para reumatismo, e assim ele selecionou tudo. Coloca remédio nas suas respectivas localidades para facilitar o trabalho daqueles que vêm doar os remédios. Então isso é trabalho voluntário, que é feito no sábado por pessoas que podem fazer quando estão de boa vontade. Confecção do café da manhã. No sábado nós damos café da manhã. Levamos o evangelho, mas com a pessoa de barriga cheia. Porque escutar o evangelho 9 horas da manhã, sem ter tomado café de manhã, dá um sono danado e não aprende nada. Então nós já colocamos o cafezinho quente, com chocolate, manteiguinha passada, né, Mauri? E lá, essas criaturas, depois do estômago cheio, refeitas, tranquilas, elas vêm para a nossa palestra. Então tem que vir cedo alguém, antes das 7, para ferver o leite, para passar a manteiga no pão, para que essas pessoas sejam assistidas. Só sabe o valor disso quem chega aqui com fome. Assistência médica. Por incrível que pareça, outro dia apareceu um rapazinho aqui, está trabalhando conosco, mas há muitos anos eu estou tentando trazer um médico para trabalhar aqui no centro. Não acha, é muito difícil. Mas um rapazinho agora recém-formado começou conosco. Assistência psicológica, temos um grupo maravilhoso que está trabalhando aqui, cuidando dos nossos assistidos, que tem a cabecinha um pouco comprometida, porque a gente sabe da dificuldade dessas criaturas em casa, lidando com a miséria, com a pobreza, com tantas outras dificuldades, com viciação, com drogas, e chegam aqui e são assistidas pelos nossos psicólogos. Nós temos um grupo que dá assistência psicológica. Nós pensamos em tudo aqui, para dar uma conotação
de assistência aos nossos assistidos, que são nossos irmãos e precisam da nossa ajuda. Assistência odontológica, logicamente que um pouco precária ainda. Temos a ideia de que um dia iremos fazer um canalzinho aqui, mas ainda não é possível. Infelizmente ainda se arranca dente aqui dentro do centro. Que pena, porque ainda não tem um dentista que faz endodontia para fazer os canaizinhos. Tanto dentista que tem em Rio Preto, não tem um dentista para fazer um canal dos nossos assistidos? Até hoje não apareceu. E chega o neguinho com uma broquinha aqui no dente, já tem que fazer canal. As nossas dentistas, os nossos dentistas, não tem outra alternativa a não ser arrancar o dente. Que peninha! Quanto vale um dente? Não tem preço. Mas ainda nos permitimos. Sabe por quê? Porque ainda não temos dentista, endodontista para fazer esse trabalho aqui dentro do centro. É uma pena? É, e muito grande. Temos a certeza que, em breve, um dentista que trabalha na área vai nos ajudar, com a graça de Deus, e iremos cuidar dos canaizinhos dos nossos assistidos, não permitindo mais arrancar um dente, porque a gente sabe o valor de uma dentição. Assistência jurídica, quantas dificuldades para se aposentar, dificuldades homéricas. As criaturas não sabem nem dos seus direitos, não sabem como procurar assistência em qualquer área jurídica. E aqui os nossos advogados, com carinho, temos aqui pessoas maravilhosas que orientam os nossos assistidos, que vêm para cá dar o seu trabalho de contribuição. Artesanato. Quem visitou aquela primeira salinha ali do lado, já teve a oportunidade de ver quantas peças lindíssimas confeccionadas pelas nossas irmãs que trabalham na área do artesanato. É uma oportunidade fantástica. E diga-se de passagem que já teve até pessoas de outra religião que chegaram aqui deprimidas e que foram trabalhar no artesanato e hoje estão extremamente recuperadas. De fazer o trabalho, de estar convivendo fraternalmente com as pessoas que fazem esse trabalho e verificarem o quanto é importante estarem fazendo as peças para serem vendidas, para atenderem às necessidades da nossa casa. Alta de Souza, é outro trabalho que se faz. Os nossos irmãos, sábado e domingo, vão nas casas, levam a cestinha, buscam no outro dia, e esses alimentos são distribuídos para os nossos assistidos aqui no sábado. Então, a campanha Alta de Souza é uma campanha lindíssima, maravilhosa. Posso até contar para vocês de um caso interessante, quando um dos nossos irmãos bateu numa casa e pediu ajuda. Aí a criatura disse assim, mas como eu vou te ajudar, se hoje eu não tenho nem o que colocar no fogão? Disse, minha irmã, mas é muito fácil. Então nós vamos trazer para a senhora. Mas como? Sim, a senhora não tem para dar, nós temos para ofertar para a senhora. Vieram aqui, pegaram os alimentos e levaram para aquela criatura. Já que ela não podia dar e precisava, reverteram o processo. Mas isso chama-se fraternidade. Isso chama-se solidariedade, isso chama-se amor à causa. Então, a campanha Alta de Souza é uma campanha fantástica e ensina, inclusive, a pessoa a ter um pouquinho mais de humildade. Sabe por quê? Quantas vezes as pessoas que são abordadas, a quem pleiteamos, elas têm respostas, às vezes, até agressivas. Ótimo! Humildemente vamos abençoá-la a si mesmo e vamos embora para casa. Não vamos nem de maneira nenhuma canalizar qualquer vibração que não seja de gratidão mesmo assim. O DAIOL, uma assistência aos doces idosos, que é um trabalho que os nossos irmãos começaram aqui já há alguns anos. Quantos anos tem? 7 anos. Todo sábado, 10h30, um grupo grande vai visitar todas as casas de repouso e todos os asilos aqui de Rio Preto. Todo sábado. Só sabe o valor disso quem está lá no asilo sem ter com quem conversar. Porque aqui no plenário a gente não tem ideia do que seja isso. A gente acha, mas não tem ideia. Só tem ideia do que é visitar uma pessoa no asilo quem está lá, esperando a visita de alguém. Outro dia uma mocinha falou para mim, Aguinaldo, você acredita? Fui aplaudida de pé. Eu falei, mas como assim? Pois então, eu não entendi nada. Eu cheguei lá no asilo para fazer uma visita,
Então, o pessoal me aplaudiu. Eu disse, mas por que vocês estão me aplaudindo? Ah, mas você merece. Porque você veio aqui sábado passado e falou que voltaria no sábado que vem. E você veio. Porque muitas pessoas vêm, falam que vão voltar no sábado e não aparecem nunca mais. Você voltou, por isso nós estamos aplaudindo. E a moça continua visitando todos os sábados as pessoas nas casas de idosos. Como é importante abraçar o velhinho, beijar o velhinho, conversar com ele. Ele não tem, porque os parentes são assim, colocam lá e depois não voltam mais. Logicamente que alguns voltam, mas nós temos uma casa de repouso lá em Itapajipe com 50 pessoas assistidas. Lá, colocam-se as criaturas, prometem voltar, talvez no Natal, pode ser que voltem. Eventos. Eu queria falar dos eventos. O evento, a gente sabe que uma casa dessa, para ficar aberta, ela precisa de dinheiro. Não tem como manter uma casa dessa aberta sem dinheiro. E a nossa despesa mensal fica em torno de 25 mil reais. É um dinheiro muito gordo. E esse trabalho nós temos que fazer para arrecadar esse dinheiro, porque se não pagarmos as nossas contas, a casa vai fechar. Então, quando nós fazemos nossos eventos, tipo almoço, pizza, bazares, é para arrecadar fundos para manter a nossa casa aberta. Outro dia, um trabalhador do Kardec veio para mim e disse assim, Aguinaldo, eu quero conversar com você. Eu disse, pois não, o que é que você quer falar comigo? Eu quero lhe fazer uma pergunta. Aliás, essa pergunta me fizeram, e eu não soube responder direito, eu vim perguntar para você. Eu estou muito preocupado, porque eu aqui no Kardec, eu só trabalho no almoço e na padaria fazendo pão e almoço. E eu não tenho feito caridade nenhuma junto às pessoas necessitadas. E eu estou preocupado, porque a proposta da doutrina é a caridade, ajuda ao próximo. E eu não tenho feito nada, só tenho feito pão e ajudado no almoço. Eu perguntei para ele, quantos anos faz que você vem fazendo isso? Mais ou menos uns 30 anos. Eu falei, olha meu filho, para uma casa ficar aberta e assistir em várias frentes de trabalho as pessoas, no aspecto físico, moral e espiritual, esta casa precisa ter as suas dívidas pagas. E alguém tem que trabalhar para ajudar a pagar as contas. Se você trabalhar 30 anos fazendo pão, fazendo pizza e ajudando no almoço, mantendo essa casa aberta, que é um oásis no deserto, que é um farol meio escuridão, eu posso dizer que você está plenamente reconhecido. Porque a caridade mais fácil é dar materialmente para os outros. Agora, aguentar 30 anos fazendo pão, fazendo almoço, para servir as criaturas que se aportam à casa, para manter uma casa aberta e prestar a caridade à doutrina, que é a sua divulgação, eu posso dizer que você deve continuar nesse trabalho e não se ausentar jamais. Então os eventos são para adquirir fundos. É pena que às vezes acontecem algumas coisas como aconteceu agora, sábado passado. O João Paulo agradeceu a todos que colaboraram. Mas nós temos um grupo aqui que trabalhou exaustivamente e fez jantar para 300 pessoas. E nós falamos tanto, pedimos tanto, sabe quantos convites nós vendemos? 220. Então, é isto que eu fico pensando. Na Casa do Caminho, quando Pedro fundou a Casa do Caminho junto com Tiago, quem dava recurso material eram os cristãos que se convertiam e as pessoas assistidas em gratidão ajudavam a Casa do Caminho. Porque o Pedro e o Tiago não tinham dinheiro para manter a Casa do Caminho, onde muitas pessoas se aportavam. Então eles pleiteavam a ajuda das pessoas. Então, quem fazia o trabalho da Casa do Caminho não era o Pedro ou o Tiago, eram todos que participavam. Então o trabalho do centro não é da nossa direção, não é dos nossos trabalhadores. O trabalho é de todas as pessoas que colaboram conosco.
Agora, quando a gente pede para ajudar, vender uma pizza, vender um almoço, é porque atrás disso já tem um grupo que trabalhou exaustivamente para fazer as pizzas e o almoço. E se cada uma criatura vender um convite ou 2, é o suficiente. Agora é que sempre a pessoa passa para o outro. Não, lá tem um grupo de trabalhadores, o fulano vende, o ciclano vende, e dentro dos próprios trabalhadores do centro, as pessoas não assumem esse compromisso. E eu quero dizer que esse trabalho é da casa. Dentre os frequentadores, dentro dos trabalhadores, todos têm o compromisso de participar. É uma atitude fraterna, é uma atitude cristã. Por isso é que às vezes a gente até perturba um pouco, estando pedindo. Mas se nós não pedirmos e não tivermos a colaboração, a casa não vai para frente. Então, esse evento que nós fazemos, precisamos muito da ajuda de todo mundo. E eu peço desculpas se às vezes as pessoas acham que nós estamos sendo repetitivos, mas é fundamental que participemos para manter a nossa casa aberta. Agora, nós criamos 1000 carnês para construirmos o IEFA. O IEFA, vou falar ali na frente, já profissionalizou 1.800 pessoas, nesse semestre profissionalizamos mais 120, estão colocadas no mercado, pessoas de baixa renda que já estão vivendo com uma certa condição digna. O IEFA vai continuar formando pessoas, e nós temos que construir o prédio. Temos que colocar 1000 carnês, R$50 por mês. Nós estamos tendo dificuldade de colocar os carnês. Por quê? A pessoa acha que apenas pode comprar um carnê e contribuir com 50. Mas não, eu tenho uma menina, amiga do peito, já me pegou 10 carnês, já colocou, voltou e falou assim, tio, você tem mais? Que eu estou trabalhando para colocar os carnês. Diga-se de passagem, ela é evangélica. Então, eu fico pensando, quando tem uma ideia boa, ela tem que ser comprada, e tem que ser trabalhada, e tem que se participar dela, porque é uma causa do Cristo. É um trabalho que nós estamos fazendo para atender as pessoas carentes, necessitadas. E é um trabalho de todo mundo. Por isso, eu peço participação encarecida junto aos nossos eventos. A padaria faz o pãozinho. Inicialmente, nós criamos uma padaria para vender aqui realmente os pães e comprarmos nossos legumes. Mas agora já tem uma outra ideia de se, dentro do IEFA, de formar padeiros. Já estamos formando também, que ótimo, fantástico. Desaate voltado para atender as pessoas envolvidas na drogadição. Veja que nós pensamos em tudo. Criamos esse trabalho há cerca de quase 15 anos atrás para atendermos os nossos assistidos, que chegavam aqui cheirando pinga, já tropeçando, caindo, machucados, de tão bêbados que estavam. Felizmente, quem vem aqui no sábado, hoje não encontra bêbado mais. Já foram trabalhados exaustivamente, já estão se transformando, não estão bebendo mais. Mas esse trabalho do Desaate não ficou adstrito aos nossos assistidos. Hoje, atende-se a tantas outras criaturas da nossa comunidade, recuperando adictos, que a gente sabe o quanto isso é complicado. E às vezes, lá atrás, tivemos dificuldades homéricas para manter o Desaate. Chegou até um irmão que me disse, Aguinaldo, vamos fechar, não temos gente para trabalhar. Eu disse para essa criatura, nem que seja para atender uma pessoa, até o nosso desencarne, o Desaate vai ficar aberto. E as pessoas reativaram a vontade de trabalhar, juntou-se o grupo, o Desaate cresceu e hoje faz um trabalho maravilhoso na segunda-feira para atender os nossos adictos. O DASEC, pensamos nas pessoas desencarnadas, quanto sofrimento traz, principalmente para aqueles que não conhecem a doutrina, os seus princípios mais básicos. Então, o DASEC está aqui no terceiro domingo de cada mês, à 13h, para atender os parentes das pessoas desencarnadas, que ainda sofrem muito, e a gente sabe o quanto pesa a gente perder, entre aspas, um ente querido. E o DASEC é também um trabalho voluntário, criado pelos nossos irmãos aqui da casa. Os samaritanos, ontem mesmo, uma pessoa pediu para mim, Aguinaldo, tem como transmitir um passe para minha filha que está lá no CTI da Santa Casa, com 14 anos, muito mal? Aquela mãe em lágrimas. Eu disse, ó, lógico que tem. Mas tem alguém que pode fazer isso? Lógico que tem. Lá no centro tem os samaritanos.
Já liguei na mesma hora para uma irmã nossa, essa Aguinaldo, pode deixar comigo que eu vou lá. Já deve ter ido. Então os samaritanos, todas as sextas-feiras, vão fazer passe nas casas, nos hospitais, atendendo essas criaturas. Que é um trabalho maravilhoso para a gente estar fazendo. Há bem pouco tempo, os samaritanos disseram nas nossas reuniões administrativas que estavam em poucas pessoas, não poderiam atender todas as casas, porque faltava gente. Eu fico pensando, quanta oportunidade de trabalho desperdiçada. O Dodai, a única casa espírita aqui em Rio Preto, posso falar isso porque é verdade, que tem um departamento que atende todos os dias, de manhã e de tarde, é o Francisco de Assis. Nós criamos um grupo de manhã, das 8 às 11, um grupo das 2 às 5, de tal forma que todos os dias, de segunda a sexta, tem um grupo aqui esperando quem precisar de atendimento, qual seja, aqui no centro. Então, às vezes a gente fica pensando, que eu precisava tanto conversar com alguém, o outro pensando em suicídio, mas só tem reunião terça-feira e domingo. Não. Francisco de Assis só não tem atendimento sistemático sábado à tarde, domingo à tarde, sábado à noite e domingo à noite. Porque todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, tem alguém para atender quem quer que seja que chegue aqui no centro carecendo de ajuda. Nós criamos aqui o DODAI, Departamento de Orientação Doutrinária e Assistência Espiritual. Vem aqui, pode vir todos os dias, das 8 às 11, das 2 às 5, que sempre tem alguém para atender as criaturas. Logicamente, um trabalho de voluntários. O IEFA, que é o nosso Instituto Profissionalizante, que nós estamos aqui tentando construir agora esse novo prédio para dinamizar o trabalho, logicamente, isso irá acontecer, se Deus quiser, muito em breve. Quero falar também da DDE, que é outra instituição que nós criamos, Associação da Divulgação da Doutrina Espírita, que dentro dessa proposta tem um departamento de divulgação que grava as palestras, que vende os CDs, que cede os CDs, que estão aqui trazendo palestristas, que é um departamento muito importante, que também pode contar com voluntários, é uma frente de trabalho maravilhosa, que pode agregar mais criaturas também. E agora, para finalizar, eu quero dizer que esse trabalho é do Cristo. É um trabalho universal. Não é trabalho do Aguinaldo, nem da diretoria da nossa casa. Esse trabalho é do Cristo. E agora vou dar em primeira mão uma notícia para vocês. Pouca gente sabe que não levei isso para a reunião administrativa, mas nós já criamos na nossa cabeça e já começamos a trabalhar, sem antes ter dito lá para os nossos trabalhadores. Agora vamos fazer um trabalho de resgate individual. Aquelas pessoas que são assistidas, muitas das vezes, têm problemas homéricos dentro de casa. E a gente acha que já assistimos o suficiente, dando uma cesta, dando uma roupa, dando um remédio, dando assistência médica. Mas quando nós vamos à casa dessa pessoa, é que nós vamos ver o quanto ela precisa de ajuda. Vou citar um nome, sem citar o nome, vou dizer de uma pessoa que nós estamos ajudando agora. Ela veio da Bahia. Ela tem 7 filhos, 2 casamentos. E agora veio para Rio Preto, deixou 2 filhos com o marido na Bahia, porque não tinham dinheiro para vir para cá. E ela, como tinha uma criança doente, veio para tratar da criança e passou a residir aqui em Rio Preto com 2 filhas. Deixou 2 filhos na Bahia com o marido e veio com 2 filhas para cá. E conversando com ela, nós fomos visitá-la. Mora numa casa que quando chove, molha tudo dentro. Não tem chuveiro, não tem fogão, não tem geladeira. E o esgoto passa dentro da casa dela. Então nós fomos visitar e percebemos que essa pessoa é assistida nossa. E eu fiquei pensando, meu Deus, nós não estamos fazendo nada. Porque dá o legume, não tem geladeira para colocar. Chega do trabalho, ela trabalha no lixão procurando material para reciclagem. Chega em casa, não tem um chuveiro para tomar banho. Não tem chuveiro porque não dá conta de pagar energia. Porque ela divide com a vizinha cobra dela dizendo que ela não pode ligar o chuveiro porque ela não tem condição de pagar energia, então não pode tomar banho. Então agora nós estamos criando essa frente de trabalho individualizada. Nós vamos pegar cada criatura e resgatá-la.
Agora ela tem que voltar para a Bahia para buscar as duas crianças. E nós vamos propiciar essa volta dela para a Bahia para trazer as duas crianças. Talvez o marido junto. Mas ela precisa de alguém que fique com uma criança de 10 anos. Que fique com essa criança para levá-la na escola para não interromper o estudo da criança. A menina menor de 2 anos, ela vai levar com ela. Mas a menina de 10 anos, ela precisaria de alguém que se dispusesse a ficar uma semana, 10 dias, enquanto ela vai e volta com essa criança. Eu estou pleiteando a um coração amigo que queira ficar com a criança da nossa assistida uma semana, 10 dias em casa. É uma menina maravilhosa, uma menina extremamente legal. Fui vê-la, conhecê-la, de tal forma que apenas para dar essa custódia, porque o que essa mãe disse para mim? Aguinaldo, eu tenho até pessoas aqui do centro que querem ficar com ela, mas eu tenho medo de deixar com alguém que possa não cuidar bem da minha filha. Veja a responsabilidade dessa mãe. Por isso é que eu acho que vale a pena investir nessa criatura, que teve a coragem de sair da Bahia para vir para Rio Preto para cuidar da saúde dessa menina de 2 anos. E agora soube que um menino de 3 anos está lá, chorando por falta da mãe. Ela vai voltar para a Bahia para trazer essa criança e talvez traga o outro que é um pouquinho mais velho. Esse trabalho é o que nós vamos começar a fazer aqui dentro do centro. Trabalhar diretamente com as pessoas que estão em extrema penúria. Porque a gente, às vezes, acha que basta fazer o que nós estamos fazendo aqui é o suficiente. Eu digo que não. Quando a gente começa a lidar com esse tipo de mazela, é que a gente vai perceber que falta muito ainda para atender verdadeiramente essas pessoas assistidas. Esse trabalho é de Jesus, logicamente, é um trabalho de todos nós. Espero que nós possamos estar integrados com Ele, procurando trabalhar verdadeiramente pela sua causa. Porque Jesus, infelizmente, não pode fazer o que nós fazemos aqui. Ele trabalha nos bastidores, mas o trabalho aqui diretamente com as pessoas necessitadas é um trabalho de cada criatura na medida que tem esse sentimento de amor para com o próximo. E a Alta de Souza, se referindo a isso, disse assim: mas se buscas o Cristo soberano, por excelso refúgio às próprias dores, busca, hoje e amanhã, por onde fores, no torturado coração humano. Desce ao vale de grandes amargores, que denuncia os sofrimentos humanos, a aflição, a miséria e os desenganos, entre os flagelos libertadores. Desce, a exemplo do sol na noite fria, guardando a caridade por teu guia, amando e servindo toda hora. E ante a divina primavera, encontrarás o Cristo que te espera, crucificado, mas agradecido em cada ser que chora. Muita paz.